Bienvenue sur le portail FORWIX. Aujourd'hui, vous apprendre les prépositions. Então, seja bem-vindo ao portal FORWIX e hoje nós vamos falar sobre preposições. Quelles sont les prépositions les plus utilisées en français? Savez-vous? Quais são as preposições que nós utilizaremos no francês? Você sabe? Comme son nom l'indique, la préposition est le terme qui occupe la position précédente. En pratique, cela signifie que le toujours positionne avant un mot, établissant une relation de subordination avec o termo principal. Ou seja, como o próprio nome já diz, as preposições ou a preposição é um termo que ocupa uma posição anterior na prática, isso significa que ela sempre se posiciona antes de uma palavra, estabelecendo assim uma relação de subordinação com o termo principal ao qual vai ser abordado. Então, eu vou falar um pouquinho sobre as preposições que nós temos no francês, pelo menos algumas delas, tá? Então, repita comigo. Dans, à, dans, en, pour, par, sur, avec. Então, são essas as preposições que nós estaremos trabalhando hoje, certo? De, à, dans, en, pour, par, sur e avec. Então vamos para o primeiro exemplo, que seria da preposição dans, que seria de. E o que seria essa preposição? Ela expressa a localização de tempo, no espaço, vamos falar assim, expressa a quantidade e posse. Então nós temos aqui 3 exemplos de frases que nós poderíamos utilizar aí a preposição dans, certo? A revient de l'école, ou seja, de volta à escola. Nós temos também outra expressão que nós podemos usar, un kilo de pomme, ou seja, 1 quilo de maçãs. Le stylo de Sandrine, ou seja, a caneta de Sandrine. Perceba que eu usei ali a expressão de, da, na conjugação, junto com na construção dessa frase, das frases específicas. A outra preposição que nós temos é a preposição à. A preposição à, ela expressa sentido de dentro, viagens em transportes abertos, pertencimento, interesse. Então nós temos aqui alguns exemplos de frases que nós construímos aqui usando a preposição à, certo? Então vamos lá. Primeira frase. Je suis à la maison, ou seja, estou em casa, a cheval, ou seja, a cavalo. Il appartient à Paul, ou seja, pertence ao Paulo. Il est à moi, ou seja, ele é meu. Réfléchir à quelque chose, que seria também para pensar em algo. Perceba que sempre foi a expressão de estar dentro de algum lugar ou, utilizando alguma coisa. Então, esse seria o outro sentido da preposição à, segunda preposição trabalhada. Terceira preposição, dans, ou seja, dentro de locais fechados, numa data agendada, durante alguma coisa. Então, exemplo, il est dans cette boîte. Dans 2 mois, je passerai ce examen. Je la ferai dans la matin. Ou seja, em cada frase também nós encontramos aqui a utilização da expressão. Então, il est dans cette boîte, ou seja, está na caixa. Dans 2 mois, ou seja, em 2 meses. Je passerai ce examen. Então, em 2 meses eu farei esse exame. Je ferai dans la matin, ou seja, vou fazer de manhã. Então, outras expressões usando a expressão, a preposição dans. Outra preposição que nós temos é a preposição en, que seria também dentro. Então, dentro de um país, em transportes fechados, como 2 frases de exemplo. Je suis en Afrique, ou seja, eu estou na África. Il part en avion, ou seja, a parte dentro de um avião. Outra expressão também que nós encontramos é o pour, que seria no sentido de expressar metas ou destino. Então, outros exemplos de frase. Il travaille pour manger, ou seja, ele trabalha para comer, para se alimentar. C'est l'avion part pour Madrid, ou seja, o destino do avião seria, ou seja, está partindo para Madrid.
Outro exemplo de situação de frase. Outra preposição que nós temos, preposição par, né, que seria no sentido de estar, de passagem. Il passe par là, ou seja, outra expressão a qual nós podemos utilizar a expressão, né, ou seja, a preposição. Ele esteve por lá, né, ele esteve lá. Próxima preposição, sur, que seria sobre alguma coisa, né? Então, quando eu uso a expressão na seguinte frase, les clés sont sur la table, certo? Les clés sont sur la table, que seria a tradução da frase, as chaves estão na mesa, né? Les clés sont sur la table. E a última expressão, na preposição avec, que seria a tradução de com. Então, nós podemos pegar também a seguinte frase, né? Que seria a frase il dit avec ironie, ou seja, ele diz isso com ironia, com, avec. Então, são essas as expressões, né, as preposições que nós podemos trabalhar em conjunto. Dans, né? De seria dentro também, à, dans, en, pour, par, sur e avec. Ok? Au revoir. Nos vemos aí na nossa próxima aula.